Olá, boa noite. Estamos começando mais um Oni Movement TV e você é o nosso convidado mais que especial para estar conosco nesses próximos minutos, onde nós vamos adorar o Senhor, compartilhar um pouco mais da palavra. Fica aí com a gente, não saia da sua casa. Aliás, espalha essa live para o máximo de pessoas que você puder e vem ser um com a gente. Vamos juntos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Adore ao Senhor aí onde você está. Erga suas mãos ao Mestre. Ele é o Rei. O Senhor brilha mais forte, claro, e tão claro. O seu brilho é maior que a luz do sol. Que a luz
Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse que ruge ao leão. E a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão. E a terra estremeça, hey, diante da majestade de Jesus. Diga assim: vem saltando e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Oh Deus, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem e vem saltando sobre os montes. Diga, igreja, de Jerusalém, de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Que ele cresça, que eu diminua. Diga aí. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vem, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, diga, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, sua glória, sua glória. E é tempo de deixá-lo crescer em nós. É tempo de deixá-lo crescer em ti. Deixa ele crescer na igreja plena do Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus e vem Jesus, vem Jesus, vem crescer, vem crescer, vem crescer, vem crescer em nós. Vem.
nas asas do teu amor. Jesus, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Vamos encerrar. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus, eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh, ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse. Deixa ele rugir aí. Ele é o leão de Judá. Aí neste hospital, deixa ele rugir de Judá. Ele ruge. Nós liberamos sobre a vida da Vitória, que está lá no Madre Teresa, e sobre tantos outros que estão acamados em estado grave. Libera, Deus. Vai, leão de Judá. Vai até eles, leão de Judá. Oh! Ele é o leão. E ele é o leão de Judá. E ele é o leão de Judá. Ele ruge. Ele ruge. Ele ruge neste lugar. Aleluia. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Olá, glória a Deus, estamos aqui para mais uma noite onde vamos mergulhar na palavra do Senhor. E hoje é um dia muito especial porque estamos iniciando uma nova série de mensagens, de pessoas que vamos receber, amigos que vamos receber aqui também no One Movement TV. E o tema que Deus nos deu
para essas próximas semanas é recomeço, recomeço. É tempo de recomeçar. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nesse tempo de caos, o Senhor nos dá uma palavra de recomeço. E quem está aqui conosco hoje, que vai participar aqui com a gente online, é um amigo muito querido, muito especial, que faz parte da Unischool, é um professor querido da Unischool, é o nosso amigo Fábio Coelho. Ele já está ali preparado, hein, Fábio? Está ouvindo aí direitinho? Sim, estou ouvindo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, glória a Deus. Fábio foi nosso prazer. professor já há duas escolas, né, na Unischool. E foi um tempo precioso que nós tivemos juntos, um tempo profético, foi muito bom. Fábio esteve com a gente também na vigília. Você que está aí nos assistindo deve ter lembrado como foi as vigílias que o Fábio esteve, sempre muito marcante. E as aulas dele, se você não sabe o que é a Unischool, entra nas nossas redes sociais, @oni.school, que você vai ter todas as informações de como acontece a nossa escola. Devido à pandemia, nós não pudemos realizar, porque a escola ela é sempre presencial. Então, devido à pandemia, nós não conseguimos fazer a edição desse primeiro semestre, mas estamos preparando uma surpresa especial para vocês aí até o fim do ano, para a volta da Unischool, e o Fábio com certeza vai estar com a gente, né, Fábio? Lógico que ele não vai ficar de fora. Então, Fábio, estou falando com o pessoal aqui que o nosso tema hoje é recomeço. O que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo, diante do caos, né, que nós vivemos aí nessa pandemia já há mais de um ano. Vai ter uma hora que nós vamos ter que recomeçar. Vai ter que voltar às origens, né? Na última vigília, inclusive, nós vamos mostrar um videozinho de como foi. Nós tivemos que... aliás, todas as vigílias durante a pandemia foram feitas com inscrições. E o nosso coração aperta porque são poucas inscrições, Fábio. A gente abre... Você esteve com a gente, você viu ali, né, a multidão de jovens sedentos, famintos pela presença de Deus, não só aqui na Lagoinha, como em outras igrejas também que nós estivemos juntos, né, na Pampulha. E com a pandemia, tivemos que reduzir drasticamente o público, né? No primeiro momento, nós ficamos online, muito tempo online. E quando nós abrimos, como várias igrejas aconteceram isso, abrimos para o público presencial, foram pouquíssimas inscrições. Então, a gente abre em média aí de 100, 150 inscrições por vigília. E, para nossa surpresa, em 1 minuto, encerra tudo e o povo fica desesperado, querendo vir, querendo estar conosco. Mas, nessa última semana, nós tivemos uma notícia aqui boa da prefeitura, onde a prefeitura liberou eventos e eu creio, né, que uma quantidade maior de pessoas vai poder estar conosco. Então, ali naquele momento, a gente sentiu o recomeço. Para tantas pessoas que têm mandado mensagens, querendo estar conosco. Então, nós vamos recomeçar presencialmente, com um número um pouco maior. É claro que nós não vamos ocupar 100% ainda do espaço que nós temos, mas... será um recomeço aí para muitos que queriam estar conosco durante toda essa pandemia e não conseguiu. Então, nós sentimos, né, de ministrar nessas próximas sextas-feiras, o Fábio é o nosso primeiro convidado, sobre esse tema, recomeço. Será que você está preparado para recomeçar? Será que você entendeu esse período que nós passamos, o que nós vivemos nesse 1 ano e meio praticamente de pandemia? Será que você entendeu o que Deus tem falado conosco, tem nos mostrado, né, nesse tempo? Será que você está compreendendo isso? E será que você também está preparado para esse recomeço? E eu queria mostrar aí para você um videozinho da nossa última vigília, o que Deus falou conosco nessa madrugada. E logo em seguida nós vamos estar aqui com o Fábio. Fica aí com o videozinho, flashes da nossa última vigília.
Glória a Deus. Você que esteve conosco nessa madrugada aí, compartilha com a gente nas nossas redes sociais aquilo que Deus falou ao seu coração e gerou o seu coração nessa madrugada. Você pode ver aí cenas de uma madrugada intensa na presença de Deus. Nesse tempo aí da pandemia de 1 ano e meio, nós não paramos, sempre online, com as vigílias presencial com número reduzido, sempre respeitando as medidas de segurança. Mas existe um povo que não parou de buscar o Senhor, que não parou de adorar o Senhor, que continua buscando o Senhor nas madrugadas, continua buscando ao Senhor nos seus lares, que nós entendemos que foi um tempo que o Senhor nos levou para dentro das nossas casas para buscar esse relacionamento mais íntimo com Ele. Mas também é muito lindo ver jovens na presença do Senhor durante 6 horas, adorando, intercedendo, buscando, e isso nos motiva a ir além. Nos motiva a cada sábado, a cada madrugada, não parar, não desistir, porque não é por nós, não é por mim, não é pela Igreja Batista da Lagoinha, é pelo Senhor. Nós estamos ali pelo Senhor, não é por nenhuma igreja que está conosco ali, são tantas denominações, mas nós estamos pelo Senhor, porque o amamos, porque acreditamos que Ele tem algo especial para Belo Horizonte e para todo o Brasil. Então eu quero te convidar a ficar ligado nas nossas redes sociais e já fazer sua inscrição para a próxima vigília, que nós vamos liberar um número maior de vagas. Então, por isso nós estamos aqui hoje com esse tema Recomeço. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 8:13, onde nós vamos falar um pouquinho aqui. Gênesis 8:13. Nós vamos até o verso 22. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se rola sobre a terra, traze para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então Noé saiu, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, e todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Glória a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: o Senhor em seu coração. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a indignação do coração, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Vamos verso 21 de novo. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Glória a Deus, Fábio. Queria que você compartilhasse conosco aquilo que é uma visão profética que você teve nesse tempo de pandemia. Qual que é a sua visão para esse tempo? Aqui a gente vê Noé saindo com sua família da arca diante de um período caótico, né? Um período de caos. Você vê ali o aumento do pecado. Por causa do pecado, Deus envia o dilúvio. E a gente pode fazer uma comparação com os nossos dias, né? O aumento do pecado, da imoralidade. E aí você vê, então, a pandemia
E eu acredito que muitos ainda não estão entendendo aquilo que Deus está fazendo sobre a terra e está movendo sobre a terra nessa pandemia. Então eu queria que você compartilhasse conosco também aquilo que Deus tem falado com você. Legal, muito bom, muito bom. Então, realmente esse tem sido um tempo de reflexão, de procurarmos nos voltar para conhecer a voz de Deus, conhecer a mente e o coração de Deus no que se refere a esses dias. E, de fato, essa passagem de Gênesis 8 é uma passagem muito propícia para a gente analisar e meditar no que se refere a esses dias. Então, eu concordo com essa proposta que vocês estão trazendo de procurarmos entender o tempo que a gente está vivendo a partir dessa passagem. Então, isso é muito propício. E aí tem algumas coisas que a gente precisa analisar aqui no que se refere ao dilúvio e no que se refere ao tempo que a gente está vivendo, né? Então, a primeira coisa você já disse. Havia um tempo de caos, de pecado, de rebeldia, e Deus, ele chama uma família, libera uma palavra para que uma arca fosse construída e dá um reset no mundo. Então, primeira coisa, foi Deus que parou o mundo no dilúvio. Foi Deus que promoveu esse reset no mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar sobre os dias que a gente está vivendo é o seguinte: foi Deus que parou o mundo nos dias que estamos vivendo. Deus parou o mundo para nos chamar para perto dele. Deus parou o mundo para nos imergir nele. Então, esse é o ponto. Não foi o coronavírus que parou o mundo, não foi a OMS que decretou a pandemia, não foi o presidente da República que parou tudo. O Deus soberano que está sentado no trono e governa sobre o tempo e sobre o espaço. O dono da história. Foi ele que parou o mundo. Esse tempo que a gente está vivendo está sob o integral controle nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de soberania. Então, esse é o primeiro ponto. Foi Deus que parou o mundo no dilúvio e foi Deus que parou o mundo nos dias que a gente está vivendo agora. O segundo ponto que eu queria pontuar aqui, que é o seguinte: se vamos falar de recomeço, a gente precisa entender o seguinte: o que é recomeço? É recomeçar para onde? Né? Então, a gente não pode confundir recomeço com pausa. Por exemplo, aqui no caso de Noé, Deus está chamando Noé para o recomeço e não para uma pausa. Ok? Por quê? Porque se houvesse uma pausa, então Deus dá uma pausa no mundo caído, coloca o Noé na arca, tira o Noé da arca e dá um play de novo. Então, o que ia acontecer? Noé ia voltar para viver o mesmo estilo de vida que o mundo vivia antes do dilúvio. Deus não está chamando Noé para voltar ao mesmo estilo de vida que o mundo vivia antes do dilúvio. Deus está chamando o Noé para o recomeço, ou seja, restauração para a vida do Éden. Então, isso é muito importante a gente pensar. Se você que está anotando aí, eu quero te dizer uma coisa. O maior chamado de Noé não foi construir uma arca. Deus chamou Noé para reconstruir o mundo, para que o mundo voltasse a ser um lugar de habitação da presença de Deus, onde o homem se relacionasse com a voz de Deus, assim como era no jardim. Então, esse é o segundo ponto. Porque tem muita gente falando assim: a gente precisa voltar ao normal, a gente precisa voltar ao normal. Então, o que é voltar ao normal? Deus não parou o mundo para que a gente volte a ter o mesmo estilo de vida que a gente tinha antes da pandemia. Não. Deus parou o mundo, está nos chamando de volta para o estilo de vida do jardim. Quando Deus revelava a sua presença para o homem, e o homem se relacionava com a sua voz. Então, isso é importante a gente frisar. E aí tem um
terceiro ponto, eu estou falando aí, se você quiser me interromper, você me interrompe. Vamos junto, vamos junto. E aí, tem um terceiro ponto aqui que eu também quero frisar, que é o seguinte. Nessa passagem, Noé está na arca. E a arca tinha uma porta e uma janela. Então tinha uma porta e uma janela. A janela ficava no terceiro andar da arca, né? Porque você que se estuda a Bíblia, você vai saber que a arca tinha 3 andares. A porta era de responsabilidade de Deus. Porque lá no versículo 16 do capítulo 7, vai dizer que Noé entrou na arca com a sua família e Deus fechou a porta. Então, quem tinha a responsabilidade de abrir e fechar a porta era Deus. Mas a responsabilidade da janela era de Noé. Então, no versículo 6, vai dizer que ao final de 40 dias, Noé abriu a janela para ver o mundo, para ver o que Deus estava fazendo, para ver se a chuva tinha parado, para ver qual era o estado da criação. Então, nesse período onde Noé está na arca, nesse restart, nesse reset de Deus, a gente precisa entender que nós não vamos definir os tempos. Porta fala de tempo de entrada, tempo de saída, tempo de parar, tempo de voltar. Quem é o responsável pela porta é Deus. É Deus que vai definir os tempos, porque Ele é o dono da história. A nossa função não é forçar portas nesses dias. A nossa função está na janela. Porta fala de acesso, janela fala de visão. Então, janela aqui nesse caso está falando de um lugar de vigia, atalaias, homens e mulheres que estão em lugares altos para contemplar o que Deus está fazendo no mundo. Qual era a postura de Noé na arca? Estar à janela, estar numa posição de vigia. Qual é a nossa função nesses dias? Estar no lugar de oração, para discernir o que Deus está fazendo no mundo e quais são os tempos que Ele está desenvolvendo e estabelecendo sobre o mundo nesses dias. Então, eu vou voltar a tudo que eu falei. Número 1. Deus parou o mundo no dilúvio e colocou a família de Noé na arca. Deus parou o mundo com a pandemia e está chamando a família de Deus para estar diante dele. Número 2. Deus não parou o mundo no dilúvio para que Noé reiniciasse a humanidade segundo o modelo pré-diluviano. Deus está chamando Noé para reconstruir o mundo segundo o modelo do jardim. Deus não parou o mundo para que a gente volte a ser o mesmo tipo de igreja que nós éramos antes da pandemia. Se Deus quisesse, Deus estivesse feliz com o tipo de igreja que a gente tem, Ele não tinha parado o mundo, Ele não chamado a uma reflexão, Ele não tinha parado os cultos, Ele não tinha fechado os prédios. Ele está parando tudo. E está nos chamando a voltar a nossa mente e o nosso coração para a sua voz, para uma restauração, e não uma volta à normalidade pré-pandemia. E terceiro ponto a nossa função nesses dias não é definir a abertura de portas, não é definir o tempo, não é forçar quando que vai voltar o culto, quando que vai voltar o trabalho. Eu estou escutando muito isso. Quando que vai voltar o normal? Quando que vai voltar o normal? Quando que a igreja brasileira vai voltar ao normal? Então eu estou aqui para dizer para você que nós nunca mais vamos voltar ao que éramos antes. Deus está nos puxando desse lugar de frieza e distância da sua voz. Ele está nos puxando para Ele. Então, Deus está nos chamando de volta para o jardim. A mesma voz que chamou Adão e falou: Adão, onde você está? Foi a mesma voz que chamou Noé e sua família para se relacionar com a sua presença de novo. E tem uma quarta coisa que eu queria pontuar aqui nessa passagem, que é a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca. Porque quem define a hora que Noé entra na arca e a hora que Noé sai da arca é Deus. Porque Deus é responsável pela porta. Nós somos responsáveis pela janela.
Mas a primeira coisa que ele faz quando sai ele edificou um altar. Então a primeira coisa que ele fez quando saiu não foi, ele edificou uma casa. Ele construiu uma casa para ele. A primeira coisa que ele fez ao sair daquele momento, imagina a arca, né? A arca deve ser um lugar bem confuso, úmido, barulhento, bem tenso. A primeira coisa que ele faz é que quando ele sai, ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor, ao ponto que o aroma do sacrifício subiu até o Senhor e o Senhor sentiu o aroma do sacrifício. O Senhor parou o mundo e nos colocou dentro de uma arca chamada quarentena. E ele nos chamou para um lugar chamado lugar secreto, que Ezequiel chama de atalaias, né? São homens e mulheres chamados para subir na torre de vigia, para ver o que Deus está fazendo no mundo e para ver também como que o inimigo está se movimentando no mundo. Deus nos chamou para nos posicionar no lugar de vigias, um lugar de oração, um lugar intercessório, um lugar onde Deus forçosamente nos para que possamos acalmar a agitação do nosso ser, para nos relacionar com a voz de Deus. Uau! Mas Tá Deus, me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Só te interrompendo um pouco para a gente pensar aqui e você continuar. Fazendo essa associação com esses 4 anos de Johnny Movement e todo o movimento que acontece de oração no Brasil, para a gente é cada vez mais claro o porquê o Senhor nos deu essa bandeira de unidade, de arrependimento e de avivamento. 4 anos nós estamos guerreando, levantando intercessores, atalaias, como o Fábio acabou de dizer, como a palavra diz, homens, mulheres, adolescentes, jovens, que não param, que não se cansam, né? Como a palavra diz, de dia e de noite, entendem a sua postura e a sua missão para esse tempo. Eu quero te dizer que você foi chamado para esse tempo, para assumir esse lugar. O Fábio falou uma coisa que bem interessante sobre voltar ao local de origem. Aqui em Gênesis 8 nós temos, Adão, né? Lá em Adão nós temos a origem, o local de origem, o começo em Adão. Em Adão nós temos o começo. Em Noé nós temos o recomeço. O Senhor, nesse tempo, está nos chamando a voltar ao local de Adão, à posição de Adão. Ele nos parou esse tempo para nos mostrar qual é o nosso lugar de origem, que é lugar de relacionamento. Por isso o One Movement insiste tanto nas madrugadas, porque é um local onde os atalaias estão atentos, né, àquilo que Deus tem falado. Voltar ao local de origem, voltar ao local de adoração, voltar ao local de intercessão, ser sentinela nesse tempo. Deus te chamou para isso. E se você não entender, diante dessa pandemia toda, que é tempo de você parar tudo, de orar, de buscar, de adorar, de caminhar em unidade, de arrependimento, para que venha um reavivamento, meu irmão, você não vai aprender isso nunca. Nunca. Se nesse tempo de um ano e meio, Noé ficou 110 dias na arca. Ele teve 110 dias ali para entender o processo de Deus. Aliás, muito antes ele já estava entendendo. Por isso ele construiu a arca, ele obedeceu. Se nesse tempo de quase um ano e meio, nós não entendermos para que Deus está nos chamando, que é para estar neste lugar de origem, de busca, de intimidade, de oração. Se você não orou nesse 1 ano e meio, não tem buscado uma vida de oração nesse 1 ano e meio, algo está errado. Você não concorda, Fábio?
Sim, um ano e certamente. meio nós não despertarmos para isso aqui, algo está errado. E por isso nós vamos tirar nessas próximas sextas-feiras, vamos falar muito sobre recomeço, sobre reavivamento. Nós ministramos, oramos e profetizamos um tempo de avivamento no Brasil, e tantos homens e mulheres de Deus, Fábio também, tem falado sobre avivamento. Mas o avivamento, ele vem por um processo. E nós estamos no processo da fábrica, né? Estamos no processo de Deus para que venha esse reavivamento. Você crê nisso, Fábio? Não, com certeza, mas cremos que o avivamento vai vir. Joel 3 tem uma profecia, diz que antes do dia do Senhor, o Espírito vai ser derramado sobre toda carne. Toda carne. E cremos que Atos 2 não é o cumprimento pleno de Joel, né, capítulo 3, mas é o início do derramamento. Então, em Atos 2, começa o derramamento, mas o maior avivamento da história vai começar antes do dia do Senhor, ou seja, no fim dos tempos. Então, o maior avivamento que o mundo já viu ainda está por vir. E se cremos que Jesus está voltando, cremos que esse avivamento está mais perto do que nunca. Só que, como Lloyd Jones diz no seu célebre livro Avivamento, ele afirma que avivamento é a junção de duas coisas: da soberania de Deus e da postura de homens e mulheres humildes que se humilham diante da voz e clamam pela sua intervenção. Então, o avivamento requer soberania. Tipo assim, ninguém aqui vai trazer fabricar avivamento. É impossível fabricar avivamento, gente. Não tem como. Não tem avivamento, o avivamento vem de Deus. Né? Então, isso é um ponto. Mas o outro ponto também é verdade. O avivamento é a soberania de Deus em ação, mas também a soberania de Deus em ação é uma resposta a um povo que em humildade e humilhação se prostra e invoca pela sua ação, pela sua intervenção sobre a terra. Quando existem essas duas coisas, então Deus envia avivamento. E essa parábola da janela, para mim, é muito importante. Se a gente for olhar, por exemplo, Daniel 6, como é que Daniel discerniu que os tempos, né? O que estava acontecendo nos impérios? A Bíblia diz que ele subia, né, num lugar alto, abria a janela, se voltava para Jerusalém e contemplava o que Deus estava fazendo. Então, por exemplo, a gente vê em Atos 2, diz que 120 homens, mulheres e crianças subiram num lugar chamado cenáculo. O que significa a palavra cenáculo? A palavra cenáculo significa um lugar no andar de cima, um lugar alto. Então, eles subiram para um lugar alto para se voltar para Deus. Então, para mim, essa parábola da janela, da torre de vigia, isso é uma mensagem para nós nesses dias. O lugar de Noé não era na porta tentando forçar a saída dele da arca. O lugar dele era na janela, para ter clareza do que Deus estava fazendo no mundo. Então, esse é o nosso lugar. Então, Deus nos paralisou para que possamos nos voltar para Ele. Então, esse é um ponto. E a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca não é construir algo para si. Então, quando acabar a pandemia, qual vai ser a postura do povo de Deus? Vai ser, vamos reconstruir os nossos cultos, as nossas reuniões, as nossas conferências, as nossas estruturas, ou vamos nos unir para edificar um altar coletivo? É isso aí. Fábio, nosso tempo está acabando, já acabou. É muito bom esse tempo que nós temos aqui de conversa, passa muito rápido. Eu tenho certeza que você foi muito edificado com esse programa de hoje e vai continuar na próxima sexta-feira. Nós vamos combinar com o Fábio para ele enviar alguns vídeos para colocar nas nossas redes sociais sobre o tema, para que você possa se aprofundar um pouco mais. Mas eu queria encerrar te falando que Noé, ele soltou uma pomba. Noé estava nesse lugar, nessa posição que o Fábio acabou de falar, da janela. E quando ele solta essa pomba, quando ele solta pela segunda vez, essa pomba ela vem com um ramo de oliveira.
E esse ramo simboliza a esperança, o recomeço. Então, hoje você aprendeu que em Adão nós temos o começo, em Noé nós temos um recomeço. E o Senhor te chama para voltar para Ele. Corre para Jesus, como nós sempre falamos nas nossas madrugadas, enquanto é tempo. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Em Cristo você tem um recomeço. Ele te chama, Ele te espera, assim como você está. Entre em contato conosco se você deseja aceitar Jesus como único e suficiente. Saiba que Jesus é suficiente na sua vida hoje. Nada é suficiente, somente Ele. Entre em contato conosco agora, nas nossas redes sociais, nós vamos orar por você. Fábio, muito obrigada por esse tempo. Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério, que você cresça, frutifique cada vez mais. E nós somos um aqui. Eu tenho certeza que nesse tempo de levantar um altar de adoração como Noé, nós vamos fazer isso em unidade. Por isso o Unimovement se move em unidade com parceiros do reino, onde juntos, nesse tempo de recomeço, nós vamos levantar esse altar de adoração ao Senhor. E você é esse parceiro de adoração. Que Deus te abençoe. Vamos estar juntos aqui mais vezes. Foi bênção, viu? Até mais. Um abraço a todos. Abraço. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa. Vamos juntos em unidade, arrependimento e avivamento. Até lá.